A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma série, Perdão, a revolução que nos falta. Por que nos falta? Porque é muito difícil perdoar, mas é importante fazer esse exercício, porque nós podemos viver a revolução que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Quem merece o nosso perdão? Todos, todos. Quando Pedro fala para Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? E ele achou um número bem justo, né? Bem piedoso, 7. Ele falou, Senhor Jesus, pode ser 7 vezes? 7 vezes é um bom número para nós perdoarmos os nossos devedores. E o Senhor Deus, que é o Pai da misericórdia, o Pai da piedade, falou assim, não, Pedro, 70 vezes 7. E quando o Senhor Deus fala sobre 70 vezes 7, ele não quis dizer 490 vezes. Ele quis dizer que esse número é ilimitado. Quando às vezes nós perdoamos uma pessoa 1, 2, 3, várias vezes pelos mesmos erros, a gente fala, chega, acabou. Não merece o meu perdão, porque eu já perdoei várias vezes, não merece mais o meu perdão. E o Senhor Deus nos fala que é ilimitado. Não quer dizer que 490 deu, chega, já passou seu limite, a sua cota já foi. Não. O Senhor Deus, ele fala que é ilimitado. Nós precisamos de perdoar sempre. O Senhor Deus usa pessoas para trabalhar com pessoas, né? E o Senhor Deus não usa mesa, cadeira, parede para trabalhar em nós, mas Ele usa pessoas para trabalhar em pessoas. E quando estamos fazendo esse chamado do Senhor em vivermos em união, né? Nós precisamos de ter essa habilidade de lidar com pessoas. E nesse exercício de lidar com as pessoas, às vezes nos ferimos, às vezes nos machucamos, né? E ficamos acuados. Mas o que o Senhor Deus quer? Que você faça esse exercício todos os dias. E você precisa de superar isso para trazer maturidade à sua vida. É importante saber que a nossa luta não é contra a pessoa. A Bíblia fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. E um exercício que você precisa de fazer é olhar as coisas com outra perspectiva. Quando você está em algum conflito com alguém, com alguma pessoa, né, e você sai daquela cena, sai e olha de fora aquela cena, você percebe, né, com outros olhos, outra perspectiva. E você percebe que as pessoas, elas reagem, elas não, às vezes agem, a ação delas não são má, mas a reação. Então, quando você percebe o que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude, o que levou aquela pessoa a ferir, a magoar, né? Traz uma perspectiva diferente, um olhar diferente para aquela pessoa. Daí fica um pouco mais fácil de você perdoar. Quando você olha para aquela pessoa e fala, ele só reagiu diante de algo que ele já estava gerando, alguma coisa que já estava no seu coração, alguma circunstância, né? Ele feriu porque estava estressado, estava cabeça quente, magoado, ou a pessoa que está ferida, ela fere todos os que estão à volta. Né? Uma pessoa com uma criação dura, difícil, ela é uma pessoa também dura e difícil, porque foi assim que ela foi criada e é assim que ela é, foi assim que ela conheceu a vida. Então, é tão difícil lidar com pessoas difíceis, mas você olhando com outra perspectiva, você percebe que aquela pessoa, ela está dando o que ela tem. A gente só dá o que nós temos. E aquela pessoa aprendeu a ser assim. Alguém colocou ela naquela situação. Então, quando você olha com outra perspectiva, né, para as pessoas, fica mais fácil perdoar. Então, tenha em si no seu coração de que a sua briga não é contra a pessoa. Você precisa de manter o foco. Nós estamos todos numa corrida para o céu. E nessa corrida nós vamos trompar em muitos obstáculos. E um desses obstáculos é uma pessoa batendo com outra. Às vezes é o nosso marido, às vezes são os nossos filhos, às vezes é nossa mãe, o nosso pai, né? Geralmente nós nos magoamos com as pessoas mais próximas de nós. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva de que aquela pessoa não faça mal a nós. Nós temos uma consideração tão grande por aquela pessoa, aquele amigo que é tão amigo, aquela amiga que é tão amiga.
que a gente pensa, ela não vai fazer isso comigo, ele não vai fazer isso comigo, ela é minha mãe, ela é meu pai, eles não vão me ferir. E quando nós temos essa expectativa, faz com que a gente acredite muito mais, né, naquela pessoa e apostamos por aquela pessoa, mas aquela pessoa é falho como nós, assim como eu e você, também ferimos, também magoamos, às vezes sem querer, sem pensar, às vezes tomamos atitudes, né, uma reação, às vezes estamos muito nervosos, de cabeça quente e reagimos de maneira ruim e podemos ofender, podemos magoar. Então, quando você olha as pessoas com essa perspectiva, com esse olhar, né, de fora, olhando as circunstâncias, você percebe, né, que tudo é uma questão de reação e nós precisamos de perdoar, porque todos os dias falhamos, mas todos os dias precisamos de fazer essa faxina dentro do nosso coração, né, pedir ao Senhor, Senhor Deus, vê no meu coração se há alguma coisa que precisa de ser lançado fora, e o Espírito Santo de Deus, ele mostra, ele revela aquilo que está ali atrapalhando você ter essa revolução dentro do seu coração. E é importante que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. O diabo arma ciladas, ele arma situações para que às vezes a gente caia nessas iscas, né, que o diabo trama para fazer com que nós perdemos, né, essa revolução que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Então, como é importante perdoarmos, que seja 490 vezes, ilimitado, mas aquela pessoa fez o mesmo problema, a mesma chateação. É importante saber que o sentimento de dor, de tristeza, não está na pessoa, está em você. E é você que precisa de tirar isso do seu coração. Assim como você lava a louça todo dia, lava a roupa todo dia, arruma a sua casa todo dia, você precisa de manter esse seu coração limpo, limpo diante do Senhor. Porque é importante todos os dias, quando você orar, buscar o Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus tirar toda essa sujeira do seu coração. E fazendo esse exercício, você olha, fulano me machucou, ciclano me machucou, por que fulano fez aquilo? Quanto mais você ficar remoendo aquilo, mais isso se potencializa dentro de você. Então você precisa de pegar esse sentimento e tomar uma atitude diante dele. Não é ficar remoendo e remoendo, por quê? Porque eu não merecia, porque fez isso, fez aquilo. Você precisa de pegar esse sentimento e tomar uma atitude. Pega aquele sentimento e fala, eu não quero, ele não presta para mim e eu não quero carregá-lo. E você joga fora. Quantas vezes for necessário, se ele insiste em estar no seu coração, você joga fora, joga fora, joga fora. É importante, né, você fazer esse exercício todos os dias para que você não coloque entulho dentro do seu coração. Perdoar não é amnésia, você vai lembrar daquelas coisas, porque aquilo vai trazer amadurecimento para você. O meu cachorrinho foi atropelado por um carro, mas antes de ele ser atropelado, ele tinha mania de sair correndo atrás do carro. E quando ele foi atropelado, hoje o barulho do carro assusta, e quando ele vê um carro, ele para. O perdão faz isso conosco. Às vezes nos magoamos, nos chateamos, mas aí nós fazemos esse exercício de perdão, mas faz com que a gente se torne mais maduro e a gente olhe as coisas com mais maturidade. Daí a gente pensa antes de falar, e todas as pessoas que falam alguma coisa para nós vamos colocar no filtro, né? Colocar no filtro essas coisas para que não venha machucar e nos enganar novamente e nos frustrar novamente. Então é importante lembrarmos da mágoa, da situação, mas lembrarmos com paz. Não tem como você ficar com uma amnésia a respeito daquilo. Você perdoa, mas você lembra daquilo sem dor, sem culpa, sem mágoa. Você lembra como uma experiência superada, né? Algo que você conseguiu passar por cima daquilo e não te incomoda mais. É importante você fazer isso. Eu quero ler em Marcos, capítulo 11 e versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que vosso Pai Celestial vos perdoe e vossas ofensas, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A Bíblia fala que quando orardes, isso precisa de ser um exercício todos os dias. Todos os dias você precisa de estar buscando a presença do Senhor. E quando orardes, você faz essa faxina, busca dentro de você, né, algo que venha estar atrapalhando o seu processo, sua caminhada com Cristo. E você precisa de fazer essa faxina todos os dias. A Bíblia fala também que se nós formos entregar algo para o Senhor, uma oferta a Deus, antes você precisa de consultar o seu coração. Porque se você entregar alguma oferta ao Senhor, mas se você tiver algo sem resolver com seu irmão, né, alguma mágoa, alguma tristeza, o Senhor Deus não vai receber a sua oferta. Olha que triste, que frustrante você fazer um sacrifício e falar: ai, Senhor, eu quero te honrar, eu quero fazer isso, fazer aquilo, você se dedicar tanto à obra do Senhor, né, trazer ofertas, né, que vai abençoar o reino do Senhor, e o Senhor Deus não aceitar porque você está, né, com algo mal resolvido com o seu irmão. Que triste, que frustrante. Como é importante você resolver isso. Então, antes de você fazer qualquer coisa, né, até o trabalho na obra do Senhor, é importante você estar em comum acordo com seus irmãos. Vasculha todos os dias dentro do seu coração: Senhor, existe algo que eu preciso de perdoar? Existe alguma ofensa que ainda me perturba, que me chateia? Me ajuda, Senhor, a superar essas situações. Nós precisamos. A Bíblia fala também em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. A Bíblia fala para nós: suportai-vos uns aos outros. Olha que difícil, né? Como é difícil, mas não é impossível. Se você tem um foco, uma missão: eu preciso de correr essa carreira, eu preciso de ir avante, e essas coisas são tropeços, são obstáculos, você precisa de passar por cima. Olha para o foco que você consegue, olha as coisas com outra perspectiva, né? Você vai conseguir suportar uns aos outros. Existem pessoas e pessoas de caráter diferentes, né? Pessoas queridas, mas pessoas que são difíceis, né? E é importante você ter essa visão com essas pessoas. Cada um dá o que tem. Se você olhar as pessoas com essa perspectiva, muda um pouco e fica mais fácil de você perdoar. Às vezes a pessoa reagiu daquela maneira porque foi assim que ela aprendeu a ser, ou a maneira que ela age. A pessoa ferida fere às vezes as pessoas que estão à sua volta. Então é importante você olhar isso com outros olhos. Às vezes as pessoas reagem, né, às situações e não agem, né? Às vezes estão nervosos, às vezes estão de cabeça quente, ou a situação a qual eles vivem, né, faz com que as pessoas tomam atitudes, né, erradas e ferem, machucam. E quando você olha a pessoa com essa perspectiva, é diferente quando você sai daquela situação e olha para o lado de fora e percebe as ciladas do inimigo, a maneira como o diabo trama, né, as articulações que o diabo faz para roubar a sua paz, roubar a sua alegria. E quando você olha de fora essa perspectiva de que o diabo está tramando, né, bagunçando a sua vida para que você não tenha paz, você fica mais fácil de perdoar, você olha aquilo com outra perspectiva. Eu quero ler também Isaías, capítulo 59, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você quer que o Senhor Deus te ouça? Então, vamos fazer essa faxina todos os dias no nosso coração. Peça ao Senhor para que o Senhor Deus venha te ajudar a perdoar. Olhe com outra perspectiva, olhe de outra maneira as pessoas, né? E tira isso do seu coração, para que o Senhor Deus possa te ouvir. A iniquidade faz separação entre nós e Deus. A iniquidade é o pecado. São esses entulhos, esses lixos que a gente carrega dentro do nosso coração. E que o Senhor Deus venha fazer com que você
Tenha um coração limpo todos os dias. Faça essa faxina diária para que o Senhor Deus venha limpar e ouvir o seu clamor, conceder o que deseja o seu coração. Amém? E fica aí essa palavra. Estou torcendo para que você consiga perdoar e que essa palavra seja de edificação para a sua vida. Beijo no coração.